E aí galera, aqui é Diego na área, começando mais um vídeo de sinopse sobre séries e filmes para vocês. E o vídeo de hoje é sobre o filme As Crônicas de Spiderwick, que tem na Netflix. Ou seja, até então, né, tem na Netflix, até o dia 6 de fevereiro ele estará na Netflix, mas depois do dia 6 ele não vai estar mais. Por isso eu assisti ele logo para fazer um vídeo para vocês. Eu não sei se tem outros streams de séries e filmes, possivelmente, né? Deve ter. Se tiver, você assista, porque o filme é bom para você que gosta de fantasia. Também é um filme bom para criança que gosta desse filme de fantasia. Só que é um filme de Krolls e de duendes. Ou seja, é uma fantasia bem legal até. Eu gostei bastante. Gostei bastante de assistir. É interessante para quem quer entreter seu filho, né? Tipo, vamos assistir um filme, bota lá no assustador, não tem tanta violência, não tem tanta coisa assim, entendeu? Não é tão assustador também para assustar a criança, nem tão alvoroçado. É um filme básico assim, né, para criança. É bom, é bastante bom mesmo. Dá até para você assistir, né? No caso eu assisti, eu gostei. Então, sem mais delongas, vamos embora pro filme. Chega a vinheta. Só aquecimento, hein? Bom, então como eu falei, né, as crônicas de Spiderwick, né, as crônicas dele basicamente, ele morava em uma casa bem distante de todo o que é canto e ele descobriu esse mundo mágico de criaturas mágicas, dos Krolls e dos duendes, fadas e outros seres místicos, né, mitológicos que morava ele, o Arthur Spiderwick, e a sua filha Lucinda, que era tia desses que foram morar lá, que no caso, muito tempo depois, o atual agora, foi morar lá o Jared, o Simon e a sua irmã Mary, os três e a sua mãe, porque arrumaram um emprego em outra cidade, uma cidade nova, que no caso é a cidade onde eles estão morando agora, nessa casa, que era dele, era uma casa bem antiga, onde as paredes eram oca e eram bastante, algumas eram quebradas até, porque de tão antiga que era a casa, ou seja, eles foram morar lá. Logo no início mostra eles como é com o de irmãos, né? Eles brigam bastante por qualquer coisa, briga, bota a culpa em um, ele esconde por conta dessas brincadeiras que ele sempre escondia as coisas da irmã, ele sempre leva a culpa. Logo no iniciozinho já mostra uma coisa passando pelo chão dos pés dele, que no caso era o Tito, né? Tito, que ele chama de Tito ou então de Tibério. Ele chama, né? O duendezinho que estava protegendo um livro, que é o Guia de Arthur Spiderwick, que lá tem mostrando várias técnicas de poderes e entre outras coisas que os Kroll queriam pegar para destruir ele e a sua família e até o mundo, entendeu? Assim, né? Em termo, queria destruir o mundo, ou seja, ele não podia deixar ninguém achar aquele livro. Aí eles escondem no sótão as coisas dessas coisas que ele descobriu e na parede tinha um elevadorzinho. Esse elevador que sempre tem em casa antigamente, né? Tinha quando queria fugir, aí tinha um sótão escondido na casa e na parede era oca e tinha um elevadorzinho. Você entrava e subia e ficava lá em cima. Ninguém sabia, só você que fez e sua família, né? Caso queria se proteger de alguma coisa. Pronto, aí tinha. Aí esse duendezinho que passou pelos pés se escondeu. Aí ele ficou todo assustado, bateu com a vassoura, não, bateu com a mão, né? 3 vezes assim na parede. O duendezinho do outro lado também repetiu os 3 toques. Aí ele já se assustou, achou que era um esquilo vermelho, que é natural daquela região. Ele pega a vassoura e fica coisa na parede. A mãe dele vem e briga com ele, achando que ele tá ficando doido. E como era de costume, quando ele se irritava, ele batia nas coisas. Aí ela pede desculpa também por ter gritado com ele, porque ela prometeu que não ia mais gritar. Mas tudo bem. Aí ele fica todo abismado. Aí ele vai, limpa, a parede cai, ele limpa. A irmã dele disse que ia ajudar. Ela disse sim, nós disse que nós ia ajudar, mas que você vai fazer. Ou seja, ele ia limpar a parede que quebrou. Coisa, aí ele sobe no elevadorzinho pra olhar o que tinha lá em cima. Aí sai procurando, aí é onde ele vê o duende. O duendezinho, ele acha o livro. Aí na capa do livro tem lá: não leia, é proibido. Caso você leia, estará, como é que eu posso dizer? Estará botando em risco a sua vida.
Aí ele, né, como é, sempre tem essas questõezinhas, né? Ele vai, abre o livro e lê. Aí quando ele abre, sai um vapor, assim, tipo místico, né? Aí em volta da sua casa tem um círculo mágico que protege ele dos Krolls. O Kroll não pode passar daquele círculo, ou seja, é uma barreira invisível que ninguém vê. Poxa. Aí galera, me desculpem, é que aqui ao lado da minha casa tá tendo uma construção, né? Aí esse barulhinho de furadeira não levem em questão, mas é porque não tem outro lugar para gravar o vídeo. Se eu for gravar lá na sala, na sala não, na cozinha, no banheiro, em algum outro no quarto, ainda vai ter o barulho, né? Mas relevem, tá bom? Desculpem, mas vamos embora por continuação, né? Então, onde foi que eu parei mesmo foi na questão que ele achou o livro, né? Na questão que ele achou o livro. Quando ele achou o livro, ele abriu aquele poder místico, ao redor da sua casa tem um círculo mágico onde os Krolls não podem atravessar. Mas aí ele vai falar pro irmão, né, que é o Simon e a sua irmã, e eles não acreditam. Aí no outro dia, quando ele acorda, ele ficou lendo o livro dentro do baú, o cabelo da sua irmã e ela tá toda amarrada, o cabelo todo mexido e o cabelo todo amarrado. Aí ela fica, ah, socorro, mãe. A mãe dela vai ajudar ela, ela diz, foi ele, né, com o Jared. Só que não tinha sido ele, tinha sido o Duende, porque o Duende quando fica zoado vira um diabre, né, que é como ele falou lá. Um diabo. Aí ele só volta ao normal quando ele bebe mel. Na casa tinha bastante mel, que a sua tia Lucinda, o pessoal tinha achado que ela tinha sido possuída por fadas. Aí ela foi pro hospício. Acharam que ela tava louca da cabeça. Só que realmente era verdade, né? Aí ele pega o livro e vai começar a ler, né? Aí o duendezinho que mora na casa, que era para proteger o livro, né? Tinha prometido ao seu patriarca que iria proteger, que ninguém iria achar. Só que o menino procurando lá no sótão, né? Escondido, achou. Aí ele fica todo doido, perturbado. Aí ele chega e incha quando ele fica bravo. Vira um diabrezinho, bem ó, um bolinho. Aí depois ele vai dar o mel a ele, ele fica calminho, calminho. Aí fica bem magrinho, bem pequenininho. Aí ele fica invisível, ele não pode ver. Só que aí depois, mais na frente, seu irmão é pegado pelos Krolls quando ele tá lá fora. Eles achavam que o Simon era o Jared, porque eles são gêmeos. Era o Jared, né? Jared e Jeff. Ela chama de Jared e Jeff, né? O menino. Aí eles levaram o Simon e deixaram lá. Aí ele tem uma lupazinha como se fosse um olho mágico. Ele vê, né, os Krollzinhos e ao lado dele tem... Ele não tinha visto, né? Ele vem na árvore, fica olhando e vem lá o seu irmão em cima, dentro de uma jaulinha assim, bem pequenininha, que só cabe ele mesmo. E atrás dele tem outra. Aí quando ele bota o olho mágicozinho no olho, ele vê o outro duende, bem gordinho, que no caso eles estavam, né, querendo matar o Kroll maior, tipo, o que é o soberano de todos, que é o mais forte, que no caso é o Mulgarat, que ele pode ganhar, se transformar em várias coisas, ou seja, ele pode se transformar em humano, águia, em qualquer outra coisa, é o mais poderoso. Se ele pegasse o livro, ele ia matar todos, matar aquela família e controlar o mundo inteiro, entendeu? Né? Aí eles não podem pegar esse livro de nenhuma forma. Onde eles ainda estão tentando, eles já tentaram, aí o Simon disse que não está com o livro, mas disse que vai pegar em sua casa e vai devolver. Aí ele acha uma foto no bolso, se você não entregar, eu vou procurar outras pessoas que possam. Aí mostra a foto da mãe dele e do pai e dos seus irmãos, né? Para pegar. Aí ele vai, encontra o seu irmão na floresta, os Krolls saem atrás dele, correndo. Quando ele sai correndo, quase conseguem pegar ele, ainda corta a perna do Simon. Aí o Jared puxa ele para dentro. Aí em volta da casa, como eu disse, tem um círculo. Aí eles, toda vez que eles tentam passar, eles batem no círculo e volta. Toda vez batem no círculo e volta. Aí em menos de 10 minutinhos ou 10 segundos, começa a vir os Krolls de tudo que é lugar, um bocado, arrodeando na casa todinha, esperando eles saírem para entregar o livro. Aí eles pensaram que se queimassem o livro, ele iria ser, no caso, destruído, né? Mas não, o livro tinha um feitiço para proteger, para que não
fosse destruído, para que não acontecesse nada de ruim com ele. Ele joga até no fogo na frente deles, mas não queima, não acontece nada. O fogo se apaga. É interessante isso, bem louco. Aí ele vai, pega o livro e entra para dentro de casa. E os Skrull, vocês não vão ficar o dia todo, não vão ficar sempre aí. Uma hora vocês vão sair, a gente vai estar aqui esperando vocês. Aí é quando o Mugarat vem, transformado em uma águia, vem, fica lá e depois vai-se embora. Aí eles entram para dentro de casa, vão lá, pensam em uma coisa e lembram da tia Lucinda que tinha sido internada no hospício. Aí é onde eles vão procurar ela para ajudá-los, né? No hospício eles conseguem fugir, sair de lá. Então, né, galera, como eu falei a vocês, eles conseguem fugir, né? No caso, o Simon sai para frente da casa para fazer uma distração. Os goblins, né, se levantam e vão pra... Fica lá, né? Gritando, né? Fazendo o jeito dele. Aí o Jared e a sua irmã Mary sai pela lateralzinha assim. E na frente da casa tem uma cabaninha. Que na cabana, abaixo dela tem um túnel que vai dar na cidade. Que era onde eles queriam ir. Que era onde a sua tia está internada, né? A Lucy. Eles conseguem ir, só que no meio do caminho um troll consegue entrar dentro dele e começar a correr atrás deles. Aí eles já estão bem pertinho da escada onde vai dar na cidade. Que eles subindo, eles iam sair na pista e mais para frente era onde era o sanatório. Eles passam até em frente ao mercado. A mãe dele lá no computador aprendendo, né? Que era como era um emprego novo, o dono da onde ele ia trabalhar estava ensinando, né, como era o período de experiência. Aí eles passam correndo assim, ela lá no computador, e ela nem vê, era só ela olhar pro lado, viu os dois, né, correndo. Aí eles vão, chega lá, dizem que querem visitar a sua tia e vão os dois, né. Ele até recolhe umas flores no chão, né, lá para levar para a tia dele e diz que eles se mudaram para a casa dela. Aí ela diz: não, 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 não. E é até engraçado, ó. Mesmo ela saindo de onde ela morava sempre teve sal. Que o sal cega eles. Na janela, nos pés da porta, em tudo que é canto na casa tinha sal. E enquanto isso, o seu irmão lá na casa vê lá, né? Que no livro tinha as folhas, dizendo o que matava os goblins, o que cegava, o que fazia mal. No caso, o molho de tomate matava os goblins. Aí ele tava lá preparando molho de tomate, abrindo, derramando dentro das coisas. Possivelmente quando eles voltassem, né, pra eles sobreviverem, eu acho que eles iam lutar, eles dois, né? Eles dois não, os três iriam lutar contra os goblins, tinham vários. Ou ele ia fazer várias armadilhas para ir matando, até ele chegar, se caso eles invadissem, né? Aí chegando na cidade, ela fala que ele não podia ter ido morar lá porque era muito perigoso. Por conta que ela sabe, né, o que tem lá. Todo mundo acha que ela é louca, só que na verdade, né, eles descobriram que ela não é louca e que era tudo verdade. E aí, quando eles estão conversando com ela lá, né, no sanatório, eles falam, né, que descobriram tudo, que sabem de tudo. Aí quando ao lado da senhorinha tem um jardim de flores, de planta. Aí é quando, do nada, ela diz: eles já sabem, podem sair. As fadinhas, bem pequenininhas, saem voando, né, levantando várias e várias. As fadas estavam escondidas junto com ela lá, né, protegendo ela. Aí eles entram pra dentro, que ele diz que tá com o livro. Aí ele pede ajuda porque eles achavam que ela era a única que podia ajudar ele, só que não era ela, porque ela não sabia, quando ela era criança, ela não sabia dos goblins e nem sabia do Mugarat, né, que é o ogro, que é uma sorte que quer pegar o livro para poder destruir as fadas. E nisso, quando o seu tio, né, o Arthur, seu descendente, descobriu tudo isso, as ninfas, que eram as que protegiam as fadas dos goblins, elas levaram ele e até hoje ele está vivo. Eles descobrem que ele não morreu, que ele está vivo e eles têm que encontrar ele para poder destruir o livro e destruir o Mugarat. E nisso o ogrozinho, né, o Goblin maiorzinho que estava atrás dele, consegue entrar lá no sanatório, quebrar o vidro e pegar o livro. Ou seja, vem um bocado de página, só que não era o livro verdadeiro.
vem um bocado de parte toda rasgada e entre outras. Aí nisso tinha uma no pé dele que era uma porção de como destruir a barreira que protegia a casa. Aí ele vai e sai. Ou seja, a poção só funciona à noite, quando a lua levanta-se. Aí ele sai para preparar o Goblin. Sua mãe chega lá, onde eles estão, né? No sanatório, com a sua tia. Pega eles, vai levar para casa, ele conta a história toda. Só que como é o comum de toda mãe, né? Não acreditou. De toda mãe assim nos filmes e nas séries, né? Não acreditou neles. E acha que é loucura da cabeça, acha que é porque eles não gostaram da casa e da cidade e querem voltar para Nova York, onde eles moravam, e ela explica que não tem como mais voltar, por conta que não tem mais dinheiro, e o Jared diz que é por isso que o papai foi embora. Aí a mãe dela fica toda triste, né? Daí então, quando ele chega em casa, ele entra lá pra dentro com a sua irmã, só que a sua irmã sabe a verdade, o porquê, né? Do pai dele ter ido embora, porque ele tinha outra mulher, o pai dele tinha outra mulher, a mãe não tinha falado nada pro filho, porque o filho gostava muito do pai, não tinha falado ainda pra ele, mas depois, quando a mãe dele volta pro trabalho, a irmã fala a ele, né? Que o pai dele tinha, que o papai, né? Ela chama que o pai tinha outra mulher, por isso que ele foi-se embora. Aí ele não fala nada, aí eles vão ver essa questão do livro. Chega para descobrir como é que eles iriam encontrar uma pessoa de 125 anos, se é que ele ainda estava vivo, o Arthur, né? Aí a única forma que poderia fazer era invocar um grifo em linguagem élfica. Aí ele lê lá o textinho, quando vem o grifo voando assim, do nada, aparece em linguagem élfica. Aí eles vão e o grifo leva eles para onde o Arthur está, que é onde as ninfas e as fadas estão. Assim que ele vai chegando, as ninfazinhas vêm e atacam o grifo pousa, né, com elas atacando ele, e depois ele sobe de novo com a irmã para não causar nenhum mal, fazer nada com eles e deixar ele preso lá. Que no caso foi o que eles fizeram com o Arthur, né? E iria fazer a mesma coisa com o Jared, porque ele detinha muito conhecimento das coisas que poderia causar mal às fadas e a elas. Aí ele conversa com o Arthur lá, dizendo que ele tinha que ajudar ele, mas só que ele disse que com 125 anos ele não podia mais ajudar, que ele tinha lido o livro, ou seja, ele não precisava mais do livro, quem era o livro seria ele, o Jared, né, o menino. Aí ele arruma uma estratégia para distrair as ninfas, ou seja, ele leva um livro, só que o livro era de receita, um livro falso, que o Tibério tinha trocado para que não corresse nenhum risco e ficasse dentro do círculo. Aí ele arruma essa, vocês não querem um livro com as ninfas escutam, vem, pega ele, levanta ele e começa, né, a atacar. Aí ele vai aproveitar essa distração, fala em linguagem élfica, chama o grifo de novo, monta no grifo, ele e a irmã levanta e sai. Quando elas percebem que era tudo uma distração, elas vão atacar ele. Aí o grifo ainda cai no chão, aí depois ele consegue se levantar de novo e voar e irem para casa. Que o horário que o Mugarati iria atacar era quando fosse de noite, que é o horário que a sua mãe iria chegar. Aí eles vão para casa para conseguirem lutar com o Mugarati, para não deixarem acontecer nada e protegerem o livro, que eles iriam destruir, né, a proteção, mas porém, como ele já sabe de tudo, eles vão acabar lutando com ele. E assim, quando ele chega em casa, os goblins já estão chegando na casa deles. Já estão bem pertinho já do portal, jogando as porções para derrubar. E o Mugarati está vindo logo atrás. Aí eles esperam um momento, quando menos espera, a mãe deles também chega no carro. Eles pedem para ela parar, os goblins vê a mãe deles chegando, eles correm pro carro, mandam ela abrir a porta. Eles vêm, atacam o carro, ficam atacando o carro, buf, buf, buf. A mãe dele toda perdida, perguntando o que está acontecendo, gritando sem acreditar, né? Com raiva e tudo deles. Aí eles entram no carro, pegam o carro, acelera, chega, bate na parede, bah! Chega a derrubar a parede. Aí quando ela entra dentro de casa, que eles não podem atravessar, né? Quando eles entram dentro de casa, que estão protegidos, ela pergunta o que está acontecendo. Se você vir me falar mais histórias sobre fadas,
goblins, duendes. Você vai ficar de castigar é quando o Tibério, né, aparece lá assim em cima e ela grita. Aí, por que você está gritando? Quem deveria estar gritando era eu. A barreira vai ser quebrada e o livro vai estar em perigo. Aí ele diz, você não tem que ter medo dele, mano. Você tem que ter medo deles que estão lá fora. Aí mostra o olhinho mágico, né, aquele olho mágico que permite as pessoas verem. Aí ela fica toda perdida. O que é que a gente vai fazer agora? Aí é onde eles se escondem, dois debaixo da pia, na portinha da pia, um no elevadorzinho, um no elevador e outro na lareira. Aí eles fecham, eles já tinham preparado uma armadilha, ou seja, uma bomba de extrato de tomate, que era molho de tomate. Quando eles invadem a casa, menos espera, eles ficam, peraí, cheirando, sentindo o cheiro, né, deles. Como pensa que não, menos de segundo, buf, o molho de tomate explode. E todos morrem com molho de tomate. É bem louco. Menos o Mugarati, que ficou lá fora, que não tinha entrado. Aí quando ele se transforma no pai do Jared. Só que o Jared foi mais esperto. Assim que ele entra tipo, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que houve? Olhando para tudo que é de canto, né? Aí fingindo que era o pai dele. Aí o Jared pergunta o que era que ele iria falar quando encontrasse com ele. Aí ele fica todo perdido, assim, né? Aí ele, primeiro vamos começar com isso aqui. Aí ele tenta puxar já para pegar. Aí ele puxa de volta. Aí ele, o que eu queria dizer a você era que eu te amo, mas só que era mentira. Ele tinha falado pelo telefone para ele que não era nada, né? Tipo, um exemplo, não era nada que ele ia falar. Só foi uma mentira para ele descobrir se era o verdadeiro pai ou se era o Mugarati. Aí ele descobriu que era o ogro. Aí quando eles descobrem, eles fogem e ele se transforma no ogro. Aí vai atrás dele, se transforma em uma cobra no sótão. Ele pega, já que você quer o livro, então vai buscar e joga pela janela lá do sótão. Aí você se lembra do ogro que ajudou ele a assaltar o irmão? O ogrinho não. É o Goblin, né? Que no caso era o Troll. Um Troll bem pequenininho. Ajudou ele a assaltar o seu irmão da jaula lá que tava preso com os Goblins. Aí, quando ele sai, que ele pula, ele gosta de passarinho, de todo tipo de passarinho. Quando ele sai, ele se transforma em uma águia. Quando a águia passa, ele pega e come o Mugarati. É assim que ele é derrotado. Ele morto pelo o Troll que tinha dizimado da sua família. Só tinha ele, da raça dele. Aí ele mata. Aí depois, mais na frente, a tia Lucy sai do sanatório, né? Vai lá. Quando ela chega em casa, onde eles estão, as ninfas traz o seu pai novamente, só que na mesma idade que ele tinha antigamente, ou seja, com uns 40 ou 30 e poucos anos que ele tinha na época, porque se ele voltasse para a Terra realmente, a idade dele toda iria voltar e ele iria se transformar em pó de volta, né? Morrer. E a moça, a senhora, né, que era filha dele, já estava com 90 e poucos anos. Aí ele pega e diz, só que dessa vez eu não posso voltar. Então ela pede para ir com ele. Aí quando ele toca na mão dela, aí passa tipo um símbolozinho assim de magia pra mão dela. Ela se transforma em criança de novo, como ela era antigamente, quando ele desapareceu, que as ninfas levou. Aí eles vão os dois, começam a subir. Aí depois mostra as ninfas levando ele. Só que eles já desaparecem já. Só as ninfas subindo. Aí assim acaba, gente. O filme é muito bom para criança, para quem quer assistir, para quem gosta de filmes de fantasia. Já fala, né? As Crônicas de Spider-Week, que é de magia e fantasia em relação a trolls, goblins e duendes. Então, se você gosta desse mundo fantástico de fantasia, esse filme é um ótimo filme. Vá lá assistir, gostei. E é muito bom. Se você não deixou o like desde o início do vídeo, deixa teu like aí, comenta, compartilha e se inscreve se você não é inscrito para ficar por dentro. Ativa as notificações para você receber os vídeos primeiro que todo mundo e já vir assistir, né? Ser o primeiro a saber do filme, da sinopse, para ver se você gosta e se vai assistir ou não. Lembrando que o filme só está até dia 6 de fevereiro na Netflix. Se você quiser procurar em outros streams de séries e filmes, você pode procurar para saber se tem. Se não, felizmente, assista antes que ele saia da Netflix. Então, valeu galera e até o próximo vídeo. Valeu!